Graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede de poder estar comunicando com cada um de vocês. Nesse momento eu quero cumprimentar a cada um dos nossos queridos irmãos e amigos com a paz do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar de uma maneira poderosa nesse momento quando nós nos reunimos mais uma vez em torno da sua palavra. Estamos aqui para postar mais um comentário em uma das nossas lições aí da CPAD, dessa edição especial, edição de jovens e adultos. Estamos trabalhando aí com uma série de lições. Hoje nós já temos a lição de número 12, já encerrando esse ciclo de lições aí dessa edição especial. Próxima semana a lição de número 13, e a gente encerra esse período e já vamos dar então início a uma outra série de lições, uma lição mais recente, que ainda abrangerá esse período do terceiro trimestre. Bem, a lição de hoje tem como título: Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Nós sabemos aqui que esse foi um problema que tanto Neemias, enquanto, podemos dizer assim, um líder político, como também tinha influência religiosa, e Esdras, enquanto sacerdote e escriba, também, porque não um líder político, já que ele também tinha essa autoridade, eles enfrentaram, dentre os vários problemas que eles tiveram que enfrentar, quando da restauração ali da nação de Israel, eles enfrentaram a questão ligada diretamente à formação da sociedade ali enquanto tocante à família. A questão dos casamentos, que era um problema muito específico e que deveria ser atacado de frente, uma vez que havia promessas de Deus quanto à descendência e à pureza da nação de Israel, e para isso se fazia necessário que esse aspecto da vida da nação ele não fosse ignorado, ele não fosse relevado a segundo plano. Portanto, tanto Esdras quanto Neemias, eles combateram a questão do casamento misto, que era uma proibição expressa na lei. Deus proibia que o povo de Israel viesse a se misturar por meio do casamento com nações pagãs, que não dessem seus filhos a outros povos, nem também recebessem deles, exatamente para conservar a pureza daquela nação. Bem, então esse é o textuário, e no caso é o título da lição, melhor dizendo, é a lição aí de 20 de setembro de 2020, e o textuário da nossa lição nos apresenta: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Aí é o texto de 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Esse é um texto muito importante. Geralmente esse texto ele é utilizado quando vai se tratar das questões assim do casamento do cristão. Geralmente esse texto ele é utilizado, mas na verdade nós temos, e aqui também ele dentro desse texto áureo ele está sendo mencionado para poder aqui fortalecer o tema da lição em si, mas é necessário que nós entendamos que esse texto ele tem um alcance bem maior. Ele não é restrito apenas à questão do casamento, mas no sentido geral, ou seja, toda a vida cristã ela deve ser pautada à luz da palavra de Deus, dos ensinamentos bíblicos, e o cristão, apesar de ser um cidadão da terra, ele não pode esquecer que ele é um cidadão dos céus, que ele tem um compromisso com Deus, e é necessário que em todos os lugares ou em todos os âmbitos de relacionamento que ele possa estar inserido, ele deve ter o cuidado de manter esse compromisso com Deus, sabendo que em termos espirituais ele não deve fazer nada que venha comprometer a sua união com Cristo. Ou seja, nós temos que ser pessoas da sociedade, estar inseridos na sociedade, participar da sociedade, dar a nossa contribuição na vida social, porém nós não podemos esquecer que nós temos uma identidade cristã a ser preservada, e em hipótese alguma, de maneira nenhuma, nós devemos nos esquecer
que nós temos uma comunhão com Deus, uma comunhão com Cristo, e que não há nenhuma comunhão entre luz e trevas, entre o pecado e a santidade divina. Então, quando o texto aqui ele diz, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, aqui jugo dá a ideia de você estar unido, ligado a algo, mas não é um mero estar junto, é uma parceria, uma vez que o próprio termo jugo aqui, ele nos remete à questão do trabalho no campo, onde havia um jugo sobre o ombro de animais, e aqueles animais eles eram minimamente, vamos dizer assim, equiparados ou igualados ou testados, para que pudessem andar lado a lado, uma vez que parte do jugo ficava no ombro de um animal e parte do jugo no ombro de um outro animal, antigamente conhecido como, por exemplo, uma canga, que se colocava entre dois animais. Portanto, o jugo dá essa ideia de estarem andando no mesmo caminho, de estarem unidos, de estar desenvolvendo o mesmo trabalho em comum acordo, podemos dizer assim. E o que o texto está colocando é que nós não devemos, o cristão, ele não deve prender em um jugo desigual com os infiéis. Infiel aqui fala exatamente daquela pessoa que não mantém ou que não procura manter uma fidelidade a Deus, aos princípios divinos. Então, se alguém não professa a mesma fé, se alguém não teme ao mesmo Deus, o que o texto está colocando aqui não é que nós temos que nos afastar dessas pessoas, mas que nós não devemos comunicar no sentido de ter em comum as obras, as práticas, as atitudes de pessoas que não temem a Deus. Então é nesse aspecto que o texto está nos apresentando que nós não devemos nos prender a um jugo desigual com os infiéis. É bom que se deixe bem claro que em momento algum a Bíblia está dizendo que nós temos que afastar das pessoas que não professem a fé que nós professamos. Pelo contrário, nós devemos nos aproximar dessas pessoas para nós mostrarmos aquilo que há diferente em nós, o Deus que nós pregamos, que de fato esse Deus ele seja apresentado ao mundo através das nossas vidas. Mas uma coisa é eu participar de uma vida social, eu dar minha contribuição, e outra coisa é eu participar das práticas pecaminosas, das práticas que vêm de encontro à minha fé, aquilo que Deus quer que nós, no caso, rejeitemos. Então é necessário que a gente faça essa distinção. Portanto, a ideia aqui de não prender ao jugo desigual com os infiéis é não ter as mesmas práticas daqueles que não temem a Deus. E aí ele leva aqui, ele explica por que o cristão não deve se pôr num jugo desigual com o infiel. Ele nos apresenta porque que sociedade tem a justiça com a injustiça. Aqui partindo do princípio que o cristão ele deve prezar pela justiça, ele deve ter como prática diária uma vida justa, de procurar fazer aquilo que é correto, e uma vez que ele preza pelaquilo que é correto, se de fato ele é um verdadeiro cristão e não apenas um religioso, então se de fato ele é cristão e ele preza pela justiça, ele não pode se aliar na prática da injustiça, na prática da impiedade, uma vez que isso contradiz com o princípio de vida cristã que ele defende. Também que comunhão há entre a luz e as trevas, ou seja, as duas coisas não podem existir ao mesmo tempo. Onde chega a luz, as trevas, necessariamente elas têm que desaparecer. Ou seja, eu não posso dizer que eu sou luz e ao mesmo tempo havendo trevas na minha vida, na minha conduta, na minha maneira de pensar, na minha maneira de agir. Então essa é a ideia do texto áureo aqui, esse texto de ouro, que nós não devemos nos prender a nada daquilo que venha depor contra a nossa identidade enquanto prática, enquanto vivência como servo de Deus. Ou seja, a nossa vivência, as nossas práticas, elas devem estar de acordo com aquilo que nós defendemos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a verdade prática também nos apresenta, o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Ou seja, Deus, é o desejo de Deus abençoar todo o lar. O lar é uma instituição divina, a família é uma instituição divina. Ela foi instituída por Deus para ser uma bênção. Porém, é necessário que nós entendamos que a bênção de Deus no lar, a bênção de Deus na família, ela está ligada diretamente à sua formação e
a dependência dessa família de Deus. Não estou querendo dizer com isso que Deus ele está interessado e ele abençoa a sua família de quem é religioso, de quem é crente, de quem é espírita, de quem é católico. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que é necessário que o homem entenda que a família é uma instituição divina e ele deve permitir que Deus venha ser o Senhor da sua família, Deus venha orientá-lo na construção e manutenção do seu lar e da sua família. Portanto, é um projeto de Deus. Deus ele instituiu, no caso, o lar para que seja uma bênção. E ter um lar é muito mais do que ter uma casa. Ter uma família é muito mais do que uma reunião de pessoas. Fala da unidade, desse vínculo que liga as pessoas umas às outras e, acima de tudo, fala dessa união que o próprio Deus estabeleceu. Portanto, esse é o propósito do lar. Ele foi fundado para que fosse uma bênção e as orientações divinas, a direção divina, ela é fundamental na formação desse lar que quer verdadeiramente ser uma bênção, não apenas diante de Deus, mas também diante dos homens. Bem, a leitura bíblica em classe, ela está aí no livro de Esdras, capítulo 9, verso 1 até o verso 4, depois Neemias, capítulo 13, versos 23 ao 26, depois capítulo 9, verso 9 ao verso 38, depois capítulo 10, os versos 1, 29 e 30. Então são esses os textos que nós estaremos lendo, e eu espero em Deus que nós tenhamos aqui algum aprendizado em torno dessa palavra. Bem, aí no capítulo 9 de Esdras, o versículo 1 até o verso 4, diz o seguinte: acabadas, pois, essas coisas, tudo aquilo que, no caso, havia de se fazer quanto à questão da consagração do povo, como nós vimos na aula passada, o povo se voltando para Deus, arrependido diante do ensinamento da palavra de Deus, depois dessa comoção, desse arrependimento, desse avivamento que foi, no caso, trazido por meio aqui de Esdras e dos seus companheiros ali para a nação de Israel, quando da leitura da lei do Senhor, do ensinamento da palavra de Deus. Aí o texto prossegue então agora: acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não têm se separado dos povos desta terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das filhas desses povos, tomaram de suas filhas para si, para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos desta terra, até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. Aí no verso seguinte, nós vamos ver então aqui a reação de Esdras. Primeiro momento, nós temos aqui que dentro desse contexto aqui, chegou-se, no caso, a Neemias, os príncipes de Israel, dizendo, isso é bem interessante, que foi uma iniciativa por parte dos príncipes de Israel, chegou dizendo a Neemias que o povo de Israel, não só o povo de Israel, que eu acho aqui muito importante aqui, que era o povo de Israel, os seus líderes espirituais, que eram os sacerdotes e os levitas, chega essa queixa a Esdras dizendo que eles não haviam se separado dos povos daquela terra, como Deus havia determinado em Deuteronômio, em outros momentos da Bíblia, que ele não deveria misturar com aqueles povos, não deveria dar suas filhas, nem tomar filha para os seus filhos daqueles povos. Mas aqui chega essa denúncia a Esdras que o povo da terra, os sacerdotes, os levitas, boa parte deles não haviam se guardado para o Senhor, eles não haviam se separado dos povos daquelas terras, pelo contrário, eles haviam seguido as abominações de todos aqueles povos, estava praticando as abominações desses povos, e aí o verso 2, havia tomado das suas filhas para os seus filhos, e assim havia contaminado a semente da nação de Israel, já havia se misturado, contaminado, feito aquilo que Deus havia proibido. E eu acho interessante porque é uma denúncia aqui dos príncipes, e eles mesmos aqui estavam dizendo, até a mão dos príncipes e magistrados, ou seja, aqueles que eram a representação maior em termos de liderança,
e de justiça, os príncipes magistrados, foi a primeira nessa transgressão, ou seja, a participação daqueles que deveriam guardar a lei de Deus. Eles foram os primeiros a lançar a mão do pecado, a serem desobedientes diante de Deus. Essa é uma denúncia que os príncipes fazem em relação à sua própria classe, em relação aos magistrados que haviam distanciado-se de Deus. Algo muito importante que nós temos aqui para a nossa reflexão. Aí o verso de número 3 nos mostra a reação de Neemias, ou de Esdras, melhor dizendo. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então a reação aqui do sacerdote Esdras e esse escriba, a ação dele foi exatamente uma ação de humilhação, de vergonha, de se humilhar diante de Deus em favor daquela nação. E nos diz aqui, como o texto deixa bem claro, que ele rasga as suas vestes, ele joga, lança de si, rasga o seu manto, arranca os cabelos da sua cabeça, imagine, e da sua barba, e ele se assenta ali no chão, atônito, humilhado pela situação na qual se encontrava aquele povo de Judá, aquele povo de Israel. O verso de número 4. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro, aqueles que haviam vindo do cativeiro. Porém, eu me assentei atônito até o sacrifício da tarde. Ele fica assentado ali até o sacrifício da tarde, horrorizado com a posição, a situação em que agora o povo de Judá, o povo que havia vindo do cativeiro, se encontrava. Então essa era a situação do povo, havia se contaminado, e Neemias e Esdras agora ele tinha que tomar uma posição diante dessa situação. Em Neemias, no capítulo 13, nós temos o seguinte: vi também naquele capítulo 13, versos 23 ao 26. Vi também naqueles dias, aqui mostra que Neemias ele havia enfrentado também uma situação semelhante, a qual também ele, no caso, condena. Mas agora com Esdras toma-se vamos dizer assim, toma-se uma iniciativa, aplica-se um remédio de fato para curar esse mal, mas na experiência de Neemias também ele já havia combatido isso. E aí nos diz o verso 23, vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Aqui Neemias, eu acho muito interessante isso aqui, que Neemias ele também teve essa experiência, e ele fala que os judeus que haviam casado com mulheres, no caso gentias, com asdoditas, e amonitas, moabitas, etc., e diz que os filhos, seus descendentes desses judeus, eles e seus filhos falavam meio asdodita, e não podiam falar judaico, ou seja, não eram nem judeus e nem asdodita quanto à linguagem. Falava meio asdodita e não podia falar judaico, senão a língua de cada povo. O que eu acho interessante porque eram filhos, no caso de judeus, só que haviam se misturado, mas não conseguia falar o judaico. A ideia aqui de não falar aqui o hebraico, o judaico, é o seguinte, é que aqui também deve-se tomar aqui, também não era no sentido real, mas há uma aplicação aqui a ser feita, é que a língua é a identidade de um povo. A língua é a identidade de um povo. Você não saber falar a língua do seu povo é não se identificar com o seu próprio povo. Um povo que ele é dominado na sua língua, há duas formas que os conquistadores geralmente eles procuram dominar o povo, geralmente é quanto à língua e à religião, mas a língua é a identidade muito forte de um povo. E assim vamos dizer, eu diria que a identidade principal de um povo é exatamente a questão da língua. E diz então que os descendentes aqui desses judeus, eles falavam meio asdodita e não podiam falar em judaico, ou seja, não tinha a identidade judaica, como consequência dessa mistura. Então essa perda de identidade linguística também refletia uma perda de identidade espiritual, uma perda de pertencimento à nação judaica. E isso era um problema que Neemias ele já constatava, ele convivia, que com Esdras também não era diferente. Aí Neemias diz, e
Neemias contendeu com eles, contendi com eles e os amaldiçoei. E Neemias agiu de maneira enérgica. Ele contendeu no sentido de enfrentá-los, contendi com eles, os amaldiçoei, espanquei alguns deles, houve castigo físico, espanquei alguns deles, lhes arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas, se jurar que eles não continuariam fazendo mais aquilo, não dareis mais vossas filhas e seus filhos, a seus filhos, e não tomareis mais as suas filhas. Ele nem daria judeus para casarem com os gentios, e nem tomaria das suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Os fez jurar. E exatamente aqui, mais aqui dentro desse contexto, Neemias aqui não fala, aqui não toma uma atitude, como Esdras, no caso, acabou tomando, e interessante, por uma iniciativa do próprio príncipe, que foi no sentido de que eles deveriam abrir mão daquelas mulheres estranhas e daqueles filhos. Algo que dentro do contexto atual pode parecer um tanto quanto incompreensível. Mas dentro do contexto de Neemias aqui, ele castigou, os fez jurar que não daria mais as filhas aos filhos, do caso dos gentios, e nem tomaria as suas filhas para os seus filhos e nem para eles. E aí Neemias traz à memória do povo exatamente o que aconteceu com Salomão. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas as nações rei semelhante a ele, sendo amado de Deus e pondo o Deus rei sobre todo Israel, porventura não lembra que ele pecou? E contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Nós vemos aqui que Salomão, ele se relacionou com mulheres ímpias, se tornou muito rico, se relacionou com mulheres ímpias, e as mulheres desviaram o coração de Salomão, porque cada uma dessas mulheres tinha os seus deuses, aos quais elas adoravam, e Salomão acabou também até adorando deuses estranhos. Exatamente porque ele entrou em casamentos mistos, e aí o seu coração se desviou diante do Senhor. Daí aqui o título da lição, mostrando que Esdras e Neemias, eles combatiam o casamento misto, e daí o perigo do que nos é apresentado em 2 Coríntios, o perigo de entrar em um jugo desigual. Salomão, por ter entrado no jugo desigual, ele se desviou de Deus, desviou o seu coração de Deus, e isso lhe custou muito caro. Então daqui Neemias traz a memória do povo, mostrando que Salomão foi um grande rei, escolhido por Deus, era o homem mais sábio de toda a terra, porém, pelo fato dele ter se envolvido com mulheres estranhas, essas mulheres fizeram com que ele pecasse contra Deus. Daí a advertência de Neemias. Ainda no livro de Neemias, no capítulo 9, o verso 38, diz o seguinte: e com tudo isso fizemos um firme concerto e o escrevemos, ou seja, diante dessa situação, escrevemos e selaram nos nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Falando do concerto que o povo foi chamado para se colocar diante do Senhor, prometendo obedecê-lo. E aí no capítulo 10 aí de Neemias, é interessante, que nós observávamos, capítulo 10, aí o verso de número 1, o verso 29 e o verso 30, o verso 1 diz o seguinte: e os que selaram esse compromisso foram Neemias, o Tisita, filho de Acalias, e Zedequias. Verso 29, firmemente aderiram aos seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e convieram no anátema e no juramento de que andariam na lei de Deus. Esse foi o compromisso que eles fizeram, que foi dada, essa lei que foi dada por meio de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízes e os seus estatutos. E o verso 30, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos a filha deles para os nossos filhos. Era um compromisso que eles haviam assumido diante de Deus aqui, dentro desse contexto aqui de Neemias. Bem, então esse foi o texto, ou os textos da leitura bíblica em classe, e agora nós iremos para a lição mais propriamente dita. É interessante nós observarmos que o casamento, num caso aqui, como um todo, e o judaico não era diferente, constitui um elemento de unidade do povo de Deus.
se tem um povo que deve prezar pela questão do casamento, do lar, da família, é exatamente o povo de Deus. Mesmo porque nós, até a própria família, ela é tomada como sendo uma metáfora do relacionamento da igreja com Cristo. Cristo é o noivo, nós somos a esposa do Cordeiro, e nós, todos os membros do corpo de Cristo, formam a grande família de Deus. Então a família é exatamente, e o casamento dentro desse contexto, ele é exatamente esse elemento de unidade do povo de Deus. Por isso o casamento ele não pode ser menosprezado, e daí essa preocupação de Êxodo, de Neemias, quanto à pureza do casamento. Por isso no Antigo Testamento proibia a união mista. Essa união trazia uma cultura alheia à do povo de Deus e consequentemente o pecado da idolatria. Como nós vimos o exemplo de Salomão. A Bíblia menciona, no caso, a história de Salomão, como nós já falamos, a influência da religião das esposas de Salomão, a influência que tiveram na vida de Salomão. E aí, no caso, é por isso que tanto Êxodo quanto Neemias, eles vão exatamente se levantar para combater, no caso, essa prática do casamento misto no meio do povo de Israel. Israel não poderia... a nação de Israel ela não poderia ser construída se deixasse passar exatamente esse fato. Se isso não fosse tratado a princípio, Israel estaria com o futuro totalmente comprometido. O povo, a descendência, a pureza, a nação da qual sairia o Messias estaria totalmente compreendida. Israel não poderia ser reconstruído com o perigo de estar exatamente, de cair novamente na idolatria. Ele já havia sido punido, já havia sido levado ao cativeiro, exatamente por causa do pecado, por causa da idolatria, e ele não poderia novamente, agora nesse momento de reconstrução, não poderia cair novamente no pecado da idolatria. Daí o porquê que dentro desse contexto o remédio foi amargo, no sentido da punição, de que aqueles que estavam em pecado deveriam, no caso, tiveram que abandonar aqui, dispensar mesmo as mulheres e os filhos, para que pudesse cumprir uma determinação divina que já havia sido estabelecida por Deus quanto à questão do casamento. Por isso esses líderes aí da reconstrução do povo, eles exortaram a manter a pureza aos princípios espirituais, aos princípios estabelecidos na lei, para preservar a identidade do povo de Israel. A introdução da lição nos apresenta. Nesta lição iremos estudar o grave problema do casamento entre judeus e mulheres pagãs. Veremos a enérgica ação de Êxodo e Neemias para solucionar este problema, e também o que a palavra de Deus diz quanto a este assunto. Na lei de Deus aparece a ordem. Está lá na lei de Deus, em Êxodo 34, 11 a 16. Não faças concerto com os moradores da terra, nem tomem das suas filhas para os seus filhos. Era uma ordenança ali, no caso, nos preceitos dentro da lei de Deus. Foi por esse motivo que o sacerdote Esdras, conforme a leitura da nossa lição que nós vimos, ficou perplexo quando tomou conhecimento de que o povo, depois de haver voltado do exílio, tomava mulheres dos povos gentílicos em redor e misturavam a semente santa. Daí Esdras ficar exatamente perplexo diante daquela situação. O povo começou a seguir as abominações dos povos. Ele então, Esdras, chorou, rasgou suas vestes e buscou com profunda dor. Ele buscou exatamente a ajuda divina, ele orou, se colocou diante de Deus, buscando a ajuda de Deus, reconhecendo que eles, com aquela atitude, eles haviam deixado os mandamentos divinos, haviam violado a lei de Deus, aparentando, no caso, com aqueles povos e participando das suas abominações. E o resultado desse movimento foi o quê? Desse arrependimento de Esdras, dessa comoção, foi exatamente uma purificação e uma tomada de uma atitude firme em obediência à palavra de Deus. Se nós formos analisar, é um texto aí que eu acho que é necessário que nós leiamos, Esdras capítulo 10, caso você tenha a sua Bíblia, você pode acompanhar, do versículo 1 ao versículo 13, temos algo aqui muito significativo quanto à situação daquele povo e a tomada de decisão por parte de Esdras. O que nós temos aqui? Observe aí, a partir do verso
capítulo 10, a partir do verso 1 até o verso 13. Nos diz o seguinte aí o texto da palavra de Deus. Vou tentar pontuar algumas coisas assim. E orando Esdras assim, e fazendo essa confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação, uma reunião, um grupo de pessoas, de homens e mulheres e crianças, porque o povo chorava com grande choro, comoção. Então respondeu Secanias, que era uma pessoa muito importante. Interessante a atitude desse homem, desse príncipe, podemos dizer assim. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: olha, Esdras ora a Deus pedindo o que fazer agora diante do pecado do povo. O povo agora, sacerdote, príncipe, misturaram com mulheres estrangeiras, e o que eu vou fazer? Ele colocou diante de Deus. E o que eu acho assim, para mim, me chamou muita atenção, é porque Deus toca aqui no coração de uma outra pessoa que tinha influência na sociedade, e é essa pessoa que procura Esdras arrependido, e que é usado por Deus para dizer o que Esdras deveria fazer. Não partiu necessariamente de Esdras, vamos dizer assim, o propor remédio amargo, mas até nisso Deus estava trabalhando, porque levantou alguém de entre o povo, alguém que inclusive estava naquela situação de pecado, para poder confessar o seu pecado e propor a Esdras o que ele deveria fazer diante daquela situação. Então olha o que o texto diz aí no verso 2 do capítulo 10 de Esdras. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Olha, de fato nós pecamos, inclusive eu. Mas no tocante a isso, há uma esperança para Israel. Aí o verso de número 3. Agora, pois, era o conselho aqui de Secanias, agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que, olha o que ele sugere, Neemias e Esdras acata isso aqui. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor, ou seja, a lei do Senhor. Conselho aqui entenda como as ordenanças divinas que já haviam sido estabelecidas lá por Moisés, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandamento de Deus, os que respeitam, temem e tremem, e faça-se conforme a lei. Então, o que aqui Secanias sugere é que exatamente os homens se divorciem das mulheres pagãs e que elas sejam dispensadas juntamente com os filhos dessas mulheres. E aí ele ainda diz para Esdras: levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, ou seja, a decisão de agir, de consertar, de fazer valer a lei de Deus, de realizar essa obra. Aí no caso, Secanias vai dizer: levanta-te, que o vento um pouco forte, ele diz o seguinte: levanta-te. Isso aqui é muito interessante nós observarmos, porque ele vai mostrar exatamente a Neemias qual é a sua função, qual é o seu papel neste negócio. Levanta-te, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faz assim. Olha, você, isso compete a você, enquanto sacerdote, compete a você agir, punir, corrigir o erro. Então isso compete a ti, porém você não está sozinho. Como ele coloca aqui muito bem, representando aqui esses príncipes. Levanta-te, porque a ti pertence esse negócio, mas nós seremos contigo. Esforça-te e faz assim. Então pode fazer assim, porque tu tens o nosso apoio, nós estaremos contigo. Você não está sozinho, mas compete a você agora agir. Aí verso de número 5. Então Esdras se levantou e juramentou os maiorais dos sacerdotes, dos levitas, de todo Israel, de que fariam conforme essa palavra, fizeram eles jurarem, de que faria conforme essa palavra, e eles juraram. Verso 6.
E Esdras se levantou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, que era ali um sacerdote, e vindo lá, pão não comeu e água não bebeu, porque estava angustiado pela transgressão do cativeiro. E fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém, e todos que vieram do cativeiro, para que, pregão, um anúncio, um comunicado, para que todos viessem e ajuntassem em Jerusalém. E que todo aquele, isso aqui é muito interessante, e que todo aquele que em 3 dias não viesse, não comparecesse para esse concerto, aqueles que não viessem, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, segundo o que havia determinado, toda a sua fazenda se poria em interdito, e ele seria separado da congregação dos cativeiros, seria excomunhado da comunhão, seus bens seriam penhorados, seus bens, perderia os seus bens, seria interditado. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias, se ajuntaram em Jerusalém, e era o 9º mês, no dia 22 do mês, no dia 20 do mês, melhor dizendo. E todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por este negócio e por causa das grandes chuvas. Era um período de grandes chuvas e eles ali tremendo diante da realidade daquela decisão que tinham que tomar. Verso 10. Se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: vós tendes transgredido e casastes com mulheres estranhas, multiplicando o delito de Israel. Eu já tenho pecado muito contra Deus e vocês agora estão multiplicando esse delito. Agora, pois, verso 11. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, confesse o vosso pecado e fazei a sua vontade. Apartai-vos dos povos, das terras e das mulheres estranhas. Ou seja, aparta, abandone, manda de volta, entendeu? Para as suas terras. Então, a parte dos povos dessa terra, das mulheres estranhas, e respondeu toda aquela congregação e disse em alta voz: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer, nós iremos fazer. Verso 13. Porém o povo é muito, e também é tempo de grandes chuvas, e não se pode estar aqui fora, nem é obra de 1, nem de 2, porque somos muitos, os que transgredimos nesse negócio. Aí tem a sequência do texto, verso 14, ora, ponha-se os nossos príncipes por toda a congregação sobre esse negócio, é para pessoas, para cuidar desse negócio. E todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, vêm em tempos apontados, e com eles os anciãos de cada cidade e o seu juízo, até que desviemos de nós o ardor da ira do nosso Deus por essa causa. E aí foram separados pessoas, no caso aqui no verso 15, por exemplo, porém somente que Jonatas, filho de Azael, Gesias, filho de Tikva, se puseram para tratar desse negócio. E Mesulão e Sebatai, levitas, o ajudaram nessa questão. Então esse foi o chamado para, no caso, a decisão, o remédio amargo, que Esdras aqui, por sugestão aqui, no caso dessa personagem que nós vimos aqui, que foi Secanias, ele, com certeza aqui, por uma orientação divina, ele sugere a Esdras, e Esdras então leva a cabo, que é exatamente que aqueles que estavam em pecado deveriam corrigir o erro, apartando-se das mulheres que deveriam ser, no caso, mandadas embora juntamente com os seus filhos, descendentes ali dos judeus que haviam se misturado com essas mulheres. É um contexto específico, um contexto pontual, no qual já havia ordenanças muito explícitas do não casamento com mulheres estranhas, já era estabelecido por lei. Portanto, esses casamentos eles não eram aprovados por Deus, daí Esdras aqui e aí os seus companheiros sugerirem, e esse remédio ter sido aplicado para corrigir esse erro, que era exatamente o afastar, no caso, o divórcio, vamos dizer assim, dessas mulheres que deveriam ir embora juntamente com os seus filhos. Bem, então o ponto central da lição, aí no todo, é exatamente mostrar que a união ilícita é um perigo para a vida espiritual. Primeiro ponto da lição: Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. A ira e a reação de Esdras. Daqui para frente eu vou só pontuar mais alguma coisa, porque a leitura dos textos ela já nos dá uma boa orientação quanto à temática. Bem, primeiro subtópico:
a ira e a reação de Esdras. Quando Esdras foi informado que muitos judeus, morando em Judá, haviam se casado com mulheres pagãs, ele ficou muito angustiado, manifestando a sua profunda tristeza, rasgou seus vestidos, sua capa, raspou, no caso, arrancou os cabelos, no caso da sua cabeça, da sua barba, assentou-se atônito na praça ali, em gesto de humilhação e de arrependimento pela nação. A notícia da reação de Esdras espalhou-se pela cidade, logo essa notícia espalhou-se por toda a cidade e muitos reuniram-se a ele, e aí com a influência dos príncipes que ouviu o gesto de Neemias e de Esdras e a sua humilhação. Na hora do sacrifício da tarde, Esdras dobrou seus joelhos diante do povo e orou a Deus. E todo o povo, com grande clamor, chorou ali pela sua situação, a situação de pecado na qual se encontrava. Aí o subtópico 2. O efeito da atitude de Esdras foi imediato. Qual foi o efeito? Aí Deus usa exatamente a personagem aí, Secanias, que foi fundamental aqui dentro desse contexto. Secanias, um judeu bem conhecido, e que se havia casado, ele inclusive, com uma mulher estranha, disse a Esdras diante de todo o povo. Secanias era conhecido, era influente, e ele vai e é usado para dar aqui o pontapé inicial. Diz o seguinte, olha: agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos, como nós já explicamos, só estou lendo aqui, despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor, e dos que tremem do mandato de Deus, a ideia aqui de tremer diante da liderança de Deus, dos mandatos de Deus, é algo bem significativo, e faça-se conforme a lei. Disseram a Esdras: levanta-te, porque te pertence esse negócio, como nós já falamos, e nós seremos contigo, esforça-te. Aí, dando a Esdras todo o apoio que ele precisava. Então, nós vimos aqui que Deus ele agiu de maneira grandiosa, porque Esdras tinha que tomar uma decisão muito difícil, talvez se partisse dele, quem sabe ele seria incompreendido, mas Deus levanta exatamente essa pessoa, a iniciativa parte exatamente de um grande representante do povo, Secanias, e que, por sinal, é um dos que estavam errados. Então, a ideia de ser uma pessoa de influência e de também estar errado, de se propor ou se dispor a abrir mão das mulheres, no caso dos filhos, etc., isso já era, no caso, uma atitude, era um gesto, porque ele mesmo dava o exemplo em abrir mão da mulher estranha que ele havia casado. O subtópico 3, o arrependimento do povo. Esdras levantou-se e ajuramentou a todos que fariam conforme as palavras de Secanias, e o povo jurou. Todos os que haviam retornado do cativeiro foram convocados. Esdras falou-lhes: vós tendes transgredido, Esdras vai os orientar: vós tendes transgredido, casaste com mulheres estranhas, fazei, pois, confissão ao Senhor, apartai-vos das mulheres estranhas. E responderam todos, que é interessante, assim seja, ou seja, amém, vamos fazer aquilo que deve ser feito, conforme as suas palavras nos convém fazer. Sobre este negócio foram postos, aqui no caso Jontas e Jazeias, auxiliados no caso por 2 levitas, e eles receberam exatamente a incumbência de poder supervisionar, no caso, o encerramento definitivo dessas uniões que eram proibidas, essas uniões conjugais que eram proibidas por lei. Antes mesmo da chegada de Esdras a Jerusalém, aqui é interessante, que vai retomar aquilo que eu falei de Neemias. Neemias, antes de Esdras chegar, Neemias já havia experimentado e enfrentado o problema quanto ao casamento misto, como nós já vimos. Vários judeus, inclusive sacerdotes, haviam, no caso, se casado com mulheres estranhas, não só judeus, mas a própria liderança religiosa. E Neemias fez com que ele jurasse, como nós já falamos, que iria obedecer à lei do Senhor. Neemias afastou, inclusive, alguns que estavam exercendo o sacerdócio, porém, que era, no caso, tinha parentesco, no caso, com mulheres estranhas, foram afastados do sacerdócio. E no caso aqui, Neemias coloca outros para exercer, estarem no lugar desses. Portanto, Neemias afastou de entre os sacerdotes, de entre os levitas, aqueles que, no caso, tinham mulheres estranhas, contratou novos sacerdotes, novos levitas, para os cargos aí em vacância, os cargos que ficaram vagos. Por exemplo, um dos netos do sumo sacerdote, Eliasibe, era genro de Sambalate, no caso o ímpio, inimigo do povo de Deus.
e ele foi afastado por Neemias do seu cargo. Então aí nesse tópico 1, a síntese que nós temos é que Neemias e Esdras, e mais aqui especificamente Esdras, ele combateu o perigo da união mista com contundência. Foi o remédio amargo que ele aplicou. Aí o tópico 2 da lição, por que um judeu não devia casar com uma pagã? Aí alguém pode perguntar, mas por que o judeu não devia se casar com uma mulher pagã? Se nós formos para Deuteronômio, capítulo de número 7, verso de número 2 ao 4, diz o seguinte, o verso 1 diz o seguinte, quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passares a possuir, e tiver lançado fora muito das nações diante de ti, e aí vem citando as nações, etc. Aí o verso 2, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com ela conserto, e nem terás piedade delas. E o verso 3, nem te aparentarás com ela. Era uma ordem divina. Nem te aparentarás com ela, não darás as tuas filhas a seus filhos, não tomarás as suas filhas para os teus filhos. Era uma ordenança aqui que Deus dava para o povo de Israel quando estivesse na terra que Deus havia prometido, conquistasse as terras, que não deveria se aparentar com as nações, no caso pagãs. Então Deus, por que então o judeu não devia casar com uma pagã, que é o título do tópico 2. Primeiro subtópico, porque Deus havia proibido o casamento misto, como nós já lemos. A desobediência a essa ordem de Deus era um ato de rebelião. A finalidade dessa proibição era evitar que os judeus viessem a seguir a religião de sua mulher pagã, então, para que eles não viessem a lançar a mão, a estar seguindo a religião dessas mulheres pagãs, servindo os seus deuses. Já havia uma proibição que não deveríamos se casar com mulheres estranhas. Um outro porquê não devia se casar. A história de Israel registra vários exemplos das consequências nefastas do casamento místico. Já tinha história de desgraça do casamento misto em relação à nação de Israel. Por exemplo, Salomão. Salomão, filho de Davi, rei de Israel, que construiu o grande templo, contaminou-se por causa dos casamentos com mulheres pagãs. Elas perverteram seu coração e ele passou a seguir os deuses estranhos. Era um exemplo aqui do grande rei Salomão. Como consequência do seu pecado, no caso no seu reino, que o reino foi dividido, seu filho Reoboão, como consequência do seu pecado no reino de seu filho Reoboão, as 10 tribos do norte separaram-se e constituíram-se em um reino independente sob a liderança de Jeroboão. Já a consequência aí das atitudes de Salomão, houve um racha, divisão, reino do norte, reino do sul. E aí já houve aí, vamos dizer assim, a destruição da unidade daquele povo que Deus queria que fosse apenas um povo. Acabe também um rei de Israel que se desviou do caminho, casou-se com Jezabel, uma princesa sidônia, uma mulher maligna, que é retratada aí em filmes e novelas. E Jezabel, ele fortaleceu o culto ao seu Deus, ao Deus Baal. Esse culto foi fortalecido em Israel, perseguia, matava os profetas de Deus e desviou o coração de Acabe, que foi fraco de espírito e foi dominado pela mulher, religião da sua mulher. E nós vimos aí qual foi o fim de Acabe, como também o fim de Jezabel, já que de Deus ninguém zomba e fica impune. Então aí nós vimos aí o porquê então não devia, no caso israelita, o judeu não poderia casar com mulheres pagãs. Nós vimos exatamente isso, que havia ordem expressa da proibição do casamento e havia exemplo de sobra de consequências nefastas quando Israel se desviou unindo-se com mulheres estranhas. Então nesse tópico nós poderíamos dizer que assim é a síntese desse tópico, que Deus proíbe a união mista entre judeus, porque a consequência dessa prática sempre foi devastadora, sempre foi nefasta, conforme a própria história de Israel nos revela. O tópico 3 da lição, a sobrevivência do povo judeu. Isso aqui é bem interessante em relação a isso. O povo judeu ele tem sobrevivido exatamente porque depois do cativeiro o povo foi curado da idolatria e ele tem procurado observar, esforçar para observar os mandamentos divinos, e disso tem dependido a sobrevivência na nação de Israel, uma vez que Deus a tem preservado e ela tem procurado, vamos dizer assim, minimamente guardar esse preceito quanto a questão do matrimônio.
Bem, então, tópico 3, a sobrevivência do povo judeu. Existem judeus até os dias de hoje, porque, embora espalhados por quase todos os países do mundo, não se misturam com os povos, no meio dos quais passam a viver, conservando-se sempre separados. O judeu, ele pode nascer no Brasil, mas ele se considera judeu e não brasileiro. Então, o judeu, a sua pátria não está ligada ao seu lugar de nascimento, mas o judeu, ele é judeu, não importa onde ele tenha nascido. Ele se considera, ele é um judeu. Um filho de judeu nascido no Brasil não é um brasileiro, ele é um judeu. Ele se considera, nesse aspecto aqui, dentro desse contexto, um judeu. Este é o resultado da obediência à orientação dada na lei divina, que inspirou outras leis que regem os judeus, como um todo mundo. As quais proíbe que uma pessoa judia se case com uma não judia. Então eles procuram preservar, o verdadeiro judeu procura preservar esse princípio. A preservação do povo judeu é considerada um milagre, quando se aliam tremendas perseguições que esse povo já enfrentou aí na história, durante séculos, em vários países, como na Espanha, na Polônia, na Inglaterra, por exemplo, dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial, mais especificamente falando ali nesse período do nazismo na Alemanha. Então Deus preservou a nação judaica. Aí há uma síntese desse tópico aqui da sobrevivência do povo judeu, que a sua preservação é exatamente considerada por todos, pela própria história, como sendo um milagre. Um milagre, e o povo de Israel ainda está e continuará de pé. Aí o quarto tópico da lição, uma palavra final sobre o casamento dos crentes. A maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser salvador do mundo, mas no sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento. Achei interessante aqui porque mostra aqui o aspecto que a maior bênção vindo de Deus para a humanidade, sem sombra de dúvida, foi a redenção por meio de Jesus Cristo, foi a vinda de Cristo. Mas também uma segunda bênção, podemos dizer assim, grande bênção, é exatamente o casamento, que é uma instituição divina e não uma invenção do capitalismo, como alguns defendem. A orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento aí esse contexto aqui que o texto cita, fala da mulher quando fica viúva, mas pode aplicar também no outro contexto, fica livre para casar com quem quiser. A mulher está livre, a mulher viúva está livre para quem casar, contanto que seja no Senhor. Então não só a viúva, mas a mulher cristã, ela é quem deve escolher o seu esposo, e a esposa é quem deve escolher, no caso, o esposo deve escolher sua esposa, e a esposa o seu esposo. Porém, a observação aqui de Paulo, da palavra aqui, em Coríntios, é que contanto que essa escolha, que esse casamento seja no Senhor. E a ideia aqui de estar no Senhor é significativa, por quê? Porque ela abrange o fato de nós sermos povo de Deus, sermos membros do corpo de Cristo, nos tornarmos membros da família de Deus. Então a ideia de casar no Senhor é a ideia de ter cuidado, de saber que se nós somos da família de Deus, nós temos que viver, nós temos que casar também na família de Deus. É nesse aspecto. Quando eu falo família de Deus, não estou falando de religião, não estou falando de igreja tal, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que o cristão sincero, aquele que verdadeiramente ele é membro da família de Deus, à luz da palavra de Deus, ele tem que se unir a outros que também são membros da família de Deus. Ou seja, daqueles que temem a Deus, daqueles que têm, vamos dizer assim, que falam a mesma língua, daqueles que de fato honram a Deus. Uma vez que não há comunhão entre luz e treva, não há comunhão entre a justiça e a injustiça, é nesse aspecto aqui de não haver o julgo desigual. Portanto, é necessário que deixe muito bem claro. Então, fica livre para casar, a mulher livre para casar, desde que seja no Senhor. A Bíblia explica em 2 Coríntios as implicações da expressão no Senhor. O que significa no Senhor? Se nós formos para 2 Coríntios, por exemplo, que eu acho que é necessário que nós leiamos esse texto para entendermos a ideia aqui de no Senhor, o que é estar no Senhor. 2 Coríntios capítulo 6, vamos ver o que nós temos aqui, 2 Coríntios 6, louvado seja o nome do Senhor.
nos diz assim a palavra de Deus. O capítulo 6, verso 14 ao 17. 6, 14 a 17. Diz assim, olha, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Aqui que nós falamos. E que comunhão tem a luz com as trevas? Verso 15. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Aí prossegue, porque vós sois o templo do Deus vivente. Ou seja, Deus está vivendo dentro de vocês. Vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eles serão o meu povo, pelo que saí do meio deles, ou seja, saí do meio daqueles que são ímpios, que não temem a Deus, pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, o que o texto está propondo aqui, de casar no Senhor, é nos mostrando que nós, enquanto cristãos, aí o homem e a mulher, o rapaz e a moça que querem se casar, devem entender que o casamento de um cristão, ele deve ser no Senhor nesse aspecto. Que nós somos templos de Deus, nós somos povo de Deus, e a Bíblia ela recomenda expressamente que nós devemos nos afastar de toda impiedade, e nós temos que viver dentro da família de Deus. Então, nesse aspecto, o verdadeiro cristão, quanto ao casamento, ele deve ter cuidado de que ele possa escolher a sua noiva, o seu noivo, seu esposo, esposa, futuro esposo, mas que seja no Senhor, ou seja, que seja alguém que tema a Deus. Esse é o ensinamento bíblico. Se alguém acha que deva não obedecer, você tem livre-arbítrio. Porém, nós vemos aqui as consequências que se tem daqueles que entram num jugo desigual. As consequências nefastas para a sua vida espiritual, quanto à criação dos filhos, a questão das desavenças, quanto é o caminho a seguir por parte dos filhos, por exemplo. A esposa toma uma direção e o esposo toma outra contrária. E isso tem gerado inúmeros problemas no lar. E é algo que deve ser pensado bem antes. Então, o conselho da palavra de Deus é exatamente que se case no Senhor, sabendo que somos o povo de Deus, mesmo porque as implicações quanto à expressão no Senhor é muito séria para cada cristão. Ele deve levar muito a sério. Cada crente, ele deve estar pensando, quando que pensa em casar, ele deve meditar muito bem no que ele crê, qual a sua profissão de fé, até que ponto Deus é o Senhor da sua vida, até que ponto ele leva a sério as diretrizes divinas e até que ponto ele se vê como um membro da família de Deus. Não estou falando de religião especificamente, estou falando do temor a Deus, os princípios, os valores cristãos. Mais nesse aspecto, é claro que todos nós temos a nossa religião, o nosso lugar onde nós congregamos, mas aqui a ordenança divina está bem além da religião, muito além disso. Fala de uma vida com Deus, de uma vida voltada para Deus, de temor a Deus, de procurar unir-se, ter relação, vamos dizer assim, entrar em julgo com pessoas que professam o mesmo temor a Deus, que professam os mesmos valores espirituais. É nesse sentido que o texto ele deve estar colocando. Deve ter muito cuidado nessa leitura, nessa interpretação, porque assim como o casamento na direção do Senhor enseja a possibilidade de uma felicidade aí sem limites, providenciada por Deus, o casamento, no caso de um servo fiel, de um cristão, de alguém que teme a Deus com alguém que não teme a Deus, é uma porta aberta para a infelicidade, para futuros problemas, tanto para o casal quanto para os filhos, porque é uma união desigual.
e não vão falar a mesma língua, não vão ter os mesmos valores, e isso traz, e certamente trará sérios problemas. Então o casamento é uma união total entre um homem e uma mulher. Como o próprio Jesus diz, não são mais dois, mas não são mais dois, mas uma só carne. E essa união é necessário que nós entendamos que essa união, ela é a princípio uma união de corpo, que é o caminho mais direto e biblicamente dentro do contexto específico, o homem se torna uma só carne, é por meio da relação sexual. Daí, à luz da Bíblia, essa relação se para dentro do casamento e ser entre homem e mulher, para que se torne uma só carne. A Bíblia diz que nós não devemos nos unir à prostituta para nos tornar uma só carne com ela, uma vez que isso é uma infidelidade a Deus e está fora do propósito de Deus para a verdadeira união de uma só carne, que é dentro do casamento. Mas é interessante que nós entendamos sobre os valores e a palavra final da Bíblia para os crentes quanto ao casamento, é que no casamento ou na união sexual, que o lugar ideal é dentro do casamento, então no casamento há uma união de corpo, mas não apenas de corpo, há uma união também de alma. Há uma união de alma, sentimentos, de vontade, de emoção, mas também há uma união espiritual. Então, no jugo desigual entre um ímpio, alguém que teme a Deus, alguém que não tema, no casamento haverá uma união de corpo, sim. Haverá até uma união de alma, possivelmente também. Mas não se pode unir valores espirituais com valores mundanos. E a união de espírito que deve haver entre os servos de Deus. Porque no casamento você pode unir o seu corpo, pode unir a sua alma, mas as trevas não combinam com a luz. Então, se você é espiritualmente iluminado por Deus, você não pode se unir com as trevas. Então há um comprometimento na união, aí no jugo desigual, porque num casamento deve se unir não só o corpo, mas também a alma e o espírito. E aí há um problema, que se alguém teme a Deus e se une com o ímpio, como é que ficará a união espiritual? Um grande problema. Daí a luz não se misturar com as trevas. Portanto, pense bem com quem você se relaciona, com quem você pretende se casar, porque você tem que ter consciência desses três níveis de união. A união do corpo, a união da alma e a união do espírito. E se o Espírito de Deus habita em você, o Espírito de Deus não comunica com o espírito das trevas. Não há união entre luz e treva. Então o desafio é bem maior, é bem mais do que religião. Estamos falando de uma vida com Deus, de uma vida separada para Deus. E que esse tipo de união, de jugo desigual, ele vai trazer problemas seríssimos. Porque, no máximo, alguém que une alguém nesse jugo desigual, no máximo terá uma união de corpos, talvez uma união de alma, mas não haverá união de espírito. E aí haverá problemas, haverá contendas, haverá infelicidade nessa relação. No aspecto espiritual pode-se ter seríssimos problemas. Portanto, é necessário que nós tenhamos cuidado, vejamos os exemplos bíblicos, exemplo de Sansão, por exemplo, ali o nazireu de Deus, um juiz de Israel, chamado para uma grande obra, ele fracassou na caminhada porque se uniu com mulheres estranhas. Salomão, seu coração é desviado do Senhor, por causa da união do jugo desigual, e trouxe consequência, tanto Sansão quanto Salomão, consequência para o seu povo, para a sua família, só consequências aí negativas. E para finalizar, o melhor é esperar em Deus. A lição fecha aí no último ponto. Finda-se este estudo sobre o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara neste apelo. Espere em Deus, como está lá no Salmo 27, verso 14, Salmo 37, verso número 7. Então, jovem, o seu desejo de ter um lar, experimentar a riqueza do amor, de um companheiro, de uma companheira, isso esse desejo é natural. Porém, lembra-se de que Deus, ele ouve as orações. Quando, no caso Eliezer, ele orou pedindo a Deus que mostrasse uma noiva para o seu amo, no caso Isaac, ele recebeu uma gloriosa resposta, uma direção divina. Deus o direcionou.
Então, é uma escolha precipitada, olhando somente para o que está diante dos seus olhos. Olha que, no caso, Eliezer fez prova com Deus, e Deus ali honrou, no caso, aquelas provas que ele fez para poder escolher Rebeca ali para Isaac. E Deus honrou aquelas provas que Eliezer tinha feito dentro daquele contexto ali do livro de Gênesis, aquela história linda do capítulo 24 do livro de Gênesis ali. Então, é uma escolha precipitada, olhando somente para o que está diante dos olhos, pode impedir que receba aquele ou aquela que Deus tenha preparado para ti. Entrega a tua vida, a lição fecha aconselhando, entrega, pois, a tua vida e o teu futuro a Deus. Que ele faz com que Deus, ele é, segundo aí Salmo 68, verso 6, ele faz com que o solitário, ele venha conviver em família. Foi Deus, quando Deus preparou a companheira para Adão, Adão estava descansado, estava dormindo, enquanto Deus preparava a sua companheira. Então ele pode, de fato, realizar os nossos desejos. Não estou querendo dizer com isso que você tem que ficar aí apenas orando, esperando que Deus mande para você a sua companheira, o seu companheiro. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da necessidade de pedir uma direção divina mesmo, entendeu? E, acima de tudo, deixar-se ser conduzido pelos valores espirituais, pelas orientações divinas, quanto é o tempo, que há tempo para tudo, quanto é o tipo de pessoa com quem você deve relacionar, os valores que essa pessoa defende. E quando nós falamos de julgo desigual, isso é muito abrangente. Você deve pensar na possibilidade, ou com quem você está relacionando, qual é a afinidade no aspecto também econômico, no aspecto social, nos valores que defende, os meios em que convive, a questão da família, que casamento envolve um casar com a família, um casar com os valores, um casar com os meios sociais que um ou outro frequenta, com as ideias que defende, com os ideais de vida. Então, tudo deve ser levado em consideração. E nada melhor para unir os dois em um jugo que não seja desigual do que as orientações da palavra de Deus, do que a direção divina e, é claro, bons conselhos de pessoas maduras e idôneas que possam nos ajudar. Amém? Que Deus nos abençoe. Espero que nós tenhamos minimamente aprendido aquilo que é fundamental quanto ao projeto de Deus para a nossa família, quanto ao perigo de nos envolvermos não só no casamento, mas em qualquer relação que venha, vamos dizer, que venha de encontro à nossa conduta, os nossos valores, a fé que nós professamos. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, que Deus abençoe você, a sua família, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sua família, o seu casamento, sua vida financeira, sobre sua saúde, que você possa cada dia ser fortalecido na graça e no poder de Deus. Um grande abraço e a paz do Senhor, que a paz de Cristo seja no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.